Você perdeu aquela oportunidade porque a língua coçou, destruiu um relacionamento que importava, porque o ego falou mais alto, quebrou a banca, porque os seus impulsos viraram lei. E agora tá aí, buscando uma luz no fim do túnel. Quando Maquiavel já te cantou essa pedra há 500 anos, o inimigo de verdade nunca esteve lá fora. O inimigo sempre foi você, descontrolado. A real é essa. Você não precisa de mais motivação, você não precisa de mais informação, você precisa de uma parada que ninguém tem coragem de te falar na lata. O controle absoluto sobre os 4 pilares que decidem se você vai dominar a sua vida ou se vai ser escravo dela. A sua língua, o seu ego, os seus impulsos e a sua grana. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar o porquê você sempre se estrepa nesses 4 pilares. E o método maquiavélico, brutal, para você conquistar, de uma vez por todas, o único poder que realmente importa, o poder sobre você mesmo. Porque enquanto você está aí reclamando do governo, da economia, do preço da gasolina, da sogra, existe uma minoria que sacou o jogo de verdade. Eles não controlam o mundo, não, mas eles controlam a si mesmos. Isso, acredite, lhes dá muito mais poder sobre o mundo do que qualquer cargo, do que qualquer diploma, do que qualquer montanha de dinheiro na conta. Maquiavel já sacava isso lá nas repúblicas italianas. Ele viu príncipes poderosos perderem tudo por não controlarem a língua. Viu generais brilhantes serem destruídos pelo próprio ego. Viu famílias ricas virarem pó porque os impulsos mandavam na grana. E ele escreveu tudo isso em O Príncipe. Mas ninguém te ensinou a parte mais importante. Antes de tentar controlar um reino, você precisa controlar o seu próprio território interno. Porque um cara que não controla a língua, o ego, os impulsos e a grana, não é um líder, é um escravo fantasiado de gente livre. E o pior de tudo é que você nem percebe que é escravo, acha que é livre, porque pode falar o que quer, fazer o que quer, comprar o que quer, mas seja honesto com você mesmo. Quantas vezes a sua língua destruiu uma oportunidade que você queria pra caramba? Quantas vezes o seu ego te cegou para a realidade escancarada? Quantas vezes você cedeu a um impulso e depois se arrependeu amargamente? Quantas vezes a grana te controla muito mais do que você controla ela? A resposta te incomoda? Que bom! Porque o desconforto é o primeiro sinal de que você ainda tem salvação. Maquiavel já dizia que os homens são ingratos, volúveis, simulados e dissimulados, mas ele esqueceu de adicionar e completamente descontrolados. A natureza humana não mudou. Você continua sendo o mesmo bicho impulsivo, egocêntrico, falastrão e financeiramente irresponsável de sempre. A única diferença é que agora você tem as redes sociais para dar um megafone para os seus erros. Então, vamos direto ao ponto. Eu vou te mostrar os 4 pilares do autocontrole maquiavélico, não como teoria filosófica, não como autoajuda motivacional, mas como estratégia de guerra interna. Porque é isso que isso é, uma guerra, e você está perdendo. Primeiro pilar, o domínio da língua. Maquiavel dizia que era melhor ser temido do que amado, se não pudesse ser ambos, mas ele nunca disse que era melhor ser odiado, por não saber fechar a boca. A maioria das pessoas perde oportunidades, relacionamentos e poder por um único erro: falar demais, falar na hora errada, falar com a pessoa errada, falar sobre o assunto errado. Já percebeu como a galera que manda de verdade fala pouco? Não é timidez, não. É estratégia. Cada palavra que sai da sua boca
é uma informação que você dá para o mundo. Cada opinião que você expressa é uma arma que você entrega para os seus inimigos. Cada reclamação que você joga para fora é uma fraqueza que você escancara. E o que você faz? Você fala sobre tudo, para todo mundo, o tempo todo. Você reclama do trabalho no grupo da firma. Você detona o cabeça para os colegas que vão te apunhalar pelas costas. Você revela os seus planos para a galera que vai te sabotar. Você escancara as suas inseguranças para quem vai usá-las contra você. Maquiavel observou isso em detalhes. Ele viu gente brilhante sendo destruída, não por incompetência, mas por incapacidade de controlar a língua, um comentário infeliz na hora errada, uma piada mal interpretada, uma verdade dita no momento inadequado. E pronto, carreira destruída, reputação arruinada, poder perdido. A verdade nua e crua é essa: o mundo não está preparado para a sua verdade. As pessoas não querem a sua honestidade. Elas querem a versão da verdade que as beneficia. E quando você sai falando tudo o que pensa, você não está sendo autêntico, você está sendo burro mesmo. Então, qual é o método maquiavélico? Simples, brutal e efetivo. Antes de falar qualquer coisa, faça 3 perguntas. Isso me beneficia? Isso pode ser usado contra mim? Isso é necessário? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, cale a boca. Literalmente, cale a boca. Mas você não faz isso. Você fala por impulso, por ego, por necessidade de validação, por ansiedade social, por medo do silêncio, e cada palavra desnecessária é um prego no caixão do seu poder. Observe os estrategistas de verdade. Eles falam pouco, respondem com perguntas, desviam assuntos, deixam os outros falarem demais, e enquanto os tolos se expõem, eles observam, aprendem, planejam e atacam no momento certo, com a palavra certa, no silêncio estratégico que construíram. Quer um exemplo prático? Pensa na última vez que você reclamou de alguma coisa. Agora me diz, isso mudou alguma coisa? Não! Reclamar nunca muda nada. Apenas te expõe como alguém impotente, alguém que sofre, mas não age, alguém que fala, mas não resolve. E aqui está a parte mais brutal. Enquanto você reclama, alguém está silenciosamente trabalhando na solução. E quando a solução aparecer, adivinha quem vai receber o crédito? Não você, que só falou, mas quem agiu em silêncio. Maquiavel entendia isso profundamente. Ele sabia que palavras sem ação são o som da impotência. Por isso, O Príncipe é um manual de ação estratégica e não de retórica vazia. Ação, resultado, poder, não palavras, não promessas, não reclamações. Então, se você quer realmente controlar a sua língua, comece hoje, não amanhã. Hoje, fale 50% menos. Observe 100% mais. E quando falar, que cada palavra seja uma lâmina afiada, usada com precisão cirúrgica, para um objetivo específico. Segundo pilar, o domínio do ego. E aqui é onde a maioria das pessoas se destrói completamente, porque o ego é sedutor, o ego é confortável, o ego te diz que você está certo, mesmo quando está errado. O ego te protege da verdade brutal, você não é tão especial quanto pensa. Maquiavel viu isso em todo lugar. Príncipes que perderam reinos, porque o ego não deixava aceitar conselhos. Generais que perderam batalhas, porque o ego não permitia mudar de estratégia. Famílias que perderam fortunas, porque o ego exigia um padrão de vida insustentável. E você? Quantas vezes você deixou de aprender alguma coisa, porque o seu ego não aceitava ser aluno? Quantas vezes você insistiu numa decisão errada, porque o seu ego não queria admitir o erro?
Quantas vezes você jogou no lixo um relacionamento porque o seu ego precisava estar sempre certo? A resposta te incomoda de novo? Ótimo, porque ego não é autoestima. Ego é o oposto de autoestima. Autoestima é conhecer o seu valor real. Ego é inventar um valor falso e lutar desesperadamente para mantê-lo. Pessoas com autoestima real não precisam provar nada. Elas sabem quem são, o que valem, onde querem chegar. Pessoas com ego precisam provar tudo, para todo mundo, o tempo todo. E no processo, perdem oportunidades, relacionamentos e paz de espírito. Maquiavel tinha uma frase brutal sobre isso. Os homens ofendem mais a quem amam do que a quem temem. Por quê? Ego. Eles precisam provar superioridade para quem está próximo. Precisam estar certos, precisam vencer discussões, precisam ter a última palavra. E o resultado? Relacionamentos destruídos, parcerias perdidas, oportunidades desperdiçadas. Tudo porque o ego não permitiu uma coisa simples: admitir que você pode estar errado. Então, qual é o método maquiavélico para controlar o ego? Brutal, como sempre. Pratique a humilhação voluntária, não a humilhação pública e dramática, mas a humilhação privada e estratégica de aceitar que você não sabe tudo, que você pode estar errado, que outras pessoas sabem mais que você em certas áreas. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você para de desperdiçar energia defendendo posições indefensáveis. Você para de lutar batalhas que não importam. Você para de tentar provar que é especial e começa a realmente se tornar especial através de ação e resultado. Observe os verdadeiros mestres. Eles não precisam te dizer que são mestres. Você sabe. Observe os verdadeiros líderes. Eles não precisam provar autoridade. Você sente. Observe os verdadeiros ricos. Eles não precisam exibir riqueza. Você percebe. Por quê? Porque eles não têm nada a provar. Eles já provaram. Para si mesmos. E isso basta. O resto é só consequência. Mas você ainda está tentando provar. Para seus pais, para seus amigos, para pessoas que nem se importam. E enquanto você desperdiça energia provando, os estrategistas estão usando energia construindo. Maquiavel entendia que o ego é o maior inimigo do príncipe. Porque o ego cega. Você para de ver a realidade como ela é e começa a ver a realidade como seu ego precisa que ela seja. E quando a realidade não coopera, você não muda sua visão. Você luta contra a realidade e sempre perde. Então, se você quer realmente controlar seu ego, faça este exercício brutal. Admita 3 coisas que você está errado neste momento. Não para ninguém, para você mesmo. E observe o que acontece. Se você sentir resistência, parabéns. Você acabou de identificar onde seu ego está te dominando. Terceiro pilar, domínio dos seus impulsos. E aqui é onde a guerra fica biológica, porque impulso não é lógico. Impulso não pensa, impulso não planeja, impulso reage e te destrói. Você já percebeu como as piores decisões da sua vida foram tomadas por impulso? Aquela compra que você se arrependeu, aquele relacionamento que você sabia que ia dar errado, aquela discussão que você iniciou e perdeu, aquela mensagem que você mandou bebado no grupo da firma. Impulso. Impulso, impulso. Maquiavel observava isso nos campos de batalha. Soldados que quebravam formação por impulso de atacar. Generais que abandonavam estratégia por impulso de vingança. Príncipes que destruíam alianças por impulso de raiva. E o resultado? Derrota. Sempre derrota.
Porque impulso é o oposto de estratégia. Estratégia é pensar 3 movimentos à frente. Impulso é reagir ao movimento atual, sem pensar nas consequências. Então, por que você cede aos impulsos? Porque dá prazer imediato. Sentir raiva e explodir dá alívio. Ver algo e comprar dá satisfação. Sentir atração e agir dá emoção. O problema? Todas essas coisas cobram um preço depois, um preço alto. A ciência moderna provou algo que Maquiavel já sabia. Seu cérebro tem 2 partes. Uma parte primitiva que quer gratificação imediata e uma parte evoluída que pensa em consequências. E adivinha qual parte está sempre gritando mais alto? A primitiva. Então, quando você vê aquela oferta na internet, não é você racional decidindo comprar. É seu cérebro primitivo gritando: quero, agora, prazer, já. E você obedece, como um cachorro obedecendo ao instinto. Maquiavel diria que você não é um príncipe, você é um escravo dos seus impulsos. E escravos não têm poder. Escravos obedecem, mesmo quando o mestre é o próprio cérebro primitivo. Então, qual é o método maquiavélico? A regra das 24 horas. Qualquer decisão impulsiva deve esperar 24 horas. Quer comprar algo caro? Espera 24 horas. Quer mandar aquela mensagem de raiva? Espera 24 horas. Quer terminar um relacionamento num momento de raiva? Espera 24 horas. O que acontece nas 24 horas? Seu cérebro racional assume o controle, o impulso diminui, a clareza aparece e você percebe que 80% dos impulsos eram completamente idiotas. Mas você não faz isso. Você age imediatamente. Por quê? Porque você tem medo de perder a oportunidade, medo de perder o momento, medo de arrepender-se de não ter agido. Aqui está a verdade brutal. Você deveria ter muito mais medo de agir por impulso do que de esperar 24 horas. Porque impulso já te ferrou várias vezes, mas você ainda não aprendeu. Observe os estrategistas reais. Eles não reagem, eles respondem. E responder sempre vem depois de pensar. Nunca no calor do momento. Sempre no frio do planejamento. Você quer um exemplo prático? Pensa na última compra impulsiva que você fez. Agora me diz, você usa aquilo? Provavelmente não. E quanto custou? Provavelmente demais. E como você se sentiu 3 dias depois? Provavelmente arrependido. Agora multiplica isso por todas as decisões impulsivas da sua vida. Relacionamentos, empregos, discussões, compras, compromissos. Quantas delas você realmente deveria ter feito? Menos de 20%. As outras 80% eram impulso puro. E você pagou o preço. Maquiavel entendia que virtude, a capacidade de agir efetivamente, só existe quando você age estrategicamente, não impulsivamente. Ação impulsiva não é virtude, é fraqueza disfarçada de força. Então, se você quer realmente controlar seus impulsos, comece a usar a regra das 24 horas. Hoje, não amanhã. E observe como sua vida muda quando você para de ser escravo do seu cérebro primitivo. 4º pilar, domínio da sua grana. E aqui chegamos ao pilar que expõe a verdade mais brutal de todas. Você não controla sua grana te controla. Como eu sei disso? Simples. Responda com honestidade. Você pode parar de trabalhar por 6 meses, sem entrar em pânico? Não. Então sua grana te controla. Você pode recusar um trabalho que te destrói emocionalmente, mas paga bem? Não. Então sua grana te controla. Você pode tomar decisões grandes, sem pensar em grana primeiro? Não. Então sua grana te controla.
Maquiavel observou isso em todas as camadas sociais. Príncipes que viram seus reinos irem para o buraco porque confiaram em mercenários. Comerciantes que foram à falência por gastarem mais do que ganhavam. Famílias ricas que perderam o status social por bancarem aparências que não podiam sustentar. E você, hein? Você trabalha que nem um camelo para pagar contas que você mesmo criou. Comprando tranqueiras que não precisa, só para impressionar gente que você nem sequer gosta. E ainda chama isso de vida. Isso não é vida, é escravidão financeira com direito a um salário mísero no fim do mês. A real é essa, você está a um passo da completa ruína financeira, uma doença inesperada, uma demissão surpresa, uma crise econômica que te pega de calças curtas e pronto. Tudo que você construiu desmorona como um castelo de areia. E por que isso acontece? Porque você não construiu nada sólido. Gastou tudo o que ganhou sem nenhuma reserva, nenhuma segurança. Maquiavel já sacava isso há séculos. A tal da fortuna, a sorte, as circunstâncias, controla metade das nossas ações. Mas a outra metade, essa está sob nosso controle. O problema é que você está deixando a fortuna controlar 100% da parada. Porque você não consegue controlar nem a metade que poderia. E qual é o método maquiavélico para virar esse jogo? A regra dos 3/3. Presta atenção. Toda a grana que entra no seu bolso tem que ser dividida em 3 partes iguais. 1/3 para as despesas essenciais do dia a dia, 1/3 para investir no seu futuro e 1/3 para as emergências que sempre aparecem. Sempre. Sem essa de, mas hoje eu mereço. Sem exceção. Só que você não faz isso, né? Você torra 100% do que ganha. Às vezes, gasta até 110%, se afogando em dívidas. E depois, vem com um mimimi de que o sistema é injusto, que o mundo é cruel, que você não tem sorte. Não, você não tem controle. E sem controle, não existe poder. Olha para os caras que realmente entendem de grana. Os verdadeiros estrategistas financeiros. Eles não necessariamente ganham mais do que você, mas eles controlam muito melhor. Eles não compram por impulso. Eles não gastam para mostrar o que não são. Eles não bancam aparências furadas. E qual o resultado disso? Liberdade. Liberdade de escolher o que querem. Liberdade de dizer não quando não vale a pena. Liberdade de arriscar em projetos que realmente importam. Liberdade de viver sem o pânico constante de ficar sem grana. É essa liberdade que você quer? Então para de terceirizar o seu controle financeiro. Para de botar a culpa no governo, na economia, no seu chefe, nas circunstâncias. E começa a fazer o básico. Gaste menos do que você ganha. Invista a diferença com sabedoria. Crie uma reserva de segurança que te dê tranquilidade. Parece simples, né? E é. Mas não é fácil, porque exige controle. E o controle, essa é justamente a única coisa que você não tem. Maquiavel observou que os homens esquecem mais facilmente a morte do próprio pai do que a perda da herança. Por quê? Porque dinheiro é poder tangível, e perder dinheiro é perder poder, e ninguém quer perder poder. Mas você está perdendo poder todo santo dia. Todo dia que você gasta uma grana que poderia estar investindo no seu futuro, todo dia que você compra status em vez de construir riqueza de verdade, todo dia que você se mata de trabalhar só para bancar um estilo de vida que não consegue sustentar. E aqui vem a parte mais brutal de todas. Você sabe disso, você sempre soube, mas o seu ego inflado, os seus impulsos descontrolados e a sua língua solta te impedem de agir. Seu ego precisa impressionar os outros, seus impulsos querem a satisfação imediata. E a sua língua já espalhou para Deus e o mundo que você está bombando. Então agora você precisa manter essa fachada. Percebe como os 4 pilares estão interligados?
Você não consegue controlar a sua grana porque não controla os seus impulsos. Você não controla os seus impulsos porque o seu ego precisa de validação constante. E você não controla o seu ego porque a sua língua já criou uma imagem distorcida que você se sente obrigado a sustentar. É um ciclo vicioso, um ciclo de autodestruição. E você está preso nele. E como você sai dessa, afinal? Maquiavel te daria a resposta sem dó nem piedade. Para com tudo. Para de falar besteira. Para de alimentar o seu ego doentio. Para de ceder a todos os seus impulsos. Para de torrar dinheiro em coisas inúteis. E começa a construir um controle real sobre a sua vida. Mas você não vai fazer isso, né? Você vai assistir a esse vídeo, concordar com tudo, sentir aquela motivação momentânea e depois vai voltar exatamente para os mesmos padrões de sempre. Por quê? Porque a mudança de verdade é desconfortável. A mudança de verdade exige que você mate uma versão de si mesmo, e você está apegado demais a essa versão, mesmo que ela esteja te destruindo por dentro. Maquiavel entendia isso. Ele sabia que os homens preferem sofrer nas prisões conhecidas do que se arriscar na liberdade desconhecida. É por isso que tão poucos realmente mudam. É por isso que a maioria vive e morre sem nunca conquistar o verdadeiro poder sobre si mesma. Mas você não precisa ser parte dessa maioria. Você pode ser a exceção. Você pode ser o estrategista que controla a sua língua afiada, esmaga o seu ego inflado, governa os seus impulsos descontrolados e comanda a sua grana suada. Se você chegou até aqui, você acabou de receber algo que poucos canais no YouTube têm a coragem de oferecer. A verdade nua e crua, sem filtros, sobre o poder pessoal. Não é motivaçãozinha fajuta, não são promessas vazias, mas a realidade escancarada de que você é o único responsável pelo seu próprio autocontrole. E esse conhecimento, essa honestidade brutal, vale mais do que 1000 vídeos de autoajuda açucarada. Só que aqui está o X da questão. Um conteúdo como esse vai contra tudo o que o mercado de desenvolvimento pessoal quer que você consuma. Eles querem te vender sonhos. Eu estou te dando estratégia. Eles querem te fazer se sentir bem. Eu estou te forçando a pensar de forma brutal. E isso tem um custo. Criar um conteúdo assim, sem patrocínio, sem censura, sem filtros românticos, significa depender de quem realmente entende o valor dessa honestidade. O valeu demais ali embaixo não é só um apoio financeiro. É você dizendo, eu quero mais verdades brutais, eu quero mais Maquiavel sem filtros, eu quero conteúdo que me transforme, não que me iluda. Quando você clica naquele coração dourado, você não está apenas me apoiando. Você está financiando uma forma de conteúdo que poucos têm a coragem de criar. Você está se posicionando como alguém que prefere a verdade brutal às mentiras confortáveis. Você está se separando da massa que quer ser enganada e entrando para o grupo que quer ser desafiado. Faça parte de quem entende o jogo real. Faça parte de quem busca o poder genuíno sobre si mesmo, não ilusões de controle. Use o valeu demais, não por obrigação, mas por alinhamento estratégico com uma missão: espalhar o método maquiavélico do poder real em um mundo de aparências vazias. E qual é o próximo passo, então? Simples, brutal, prático. Escolha um dos 4 pilares que a gente conversou aqui. Apenas um. E por 7 dias, pratique o controle absoluto sobre ele. Se você escolheu a língua, fale 50% menos por uma semana. Observe mais. Responda com perguntas. E veja quantas oportunidades você não perde por não falar demais. Se você escolheu o ego, admita 3 erros por dia durante uma semana, para você mesmo. E observe como isso te libera da necessidade de estar sempre certo.
Se você escolheu os impulsos, use a regra das 24 horas para toda decisão não urgente durante uma semana. E conte quantas decisões idiotas você evitou. Se você escolheu o dinheiro, por uma semana não compre nada além do essencial. 0. E veja quanta grana você desperdiça normalmente em coisas que você não precisa. Uma semana. Um pilar. Controle total. E no final, você vai entender algo que Maquiavel já sabia. Autocontrole. Não é restrição, é libertação. Porque quanto mais você controla a si mesmo, menos o mundo te controla. E essa é a verdadeira definição de poder. Não é controlar os outros, mas ser tão mestre de si mesmo que as circunstâncias externas se tornam irrelevantes. Maquiavel viu príncipes poderosos perderem tudo e viu homens comuns conquistarem reinos. A diferença nunca foi sorte, título ou berço. Foi sempre autocontrole, domínio sobre a língua, o ego, os impulsos e a grana. Você pode ficar aí, reclamando que o mundo é injusto. Ou pode aceitar a verdade brutal. O mundo não te deve nada, nem oportunidades, nem respeito, nem poder. Tudo isso você conquista. E você só conquista quando para de ser escravo de si mesmo e se torna mestre de si mesmo. A escolha é sua, como sempre foi, e vai continuar sendo mesmo depois desse vídeo acabar. Você pode voltar aos velhos padrões, ou pode começar a guerra interna que define quem realmente tem poder nessa vida. Maquiavel dizia que o fim justifica os meios. Mas ele esqueceu de adicionar: o meio mais importante é sempre você mesmo sob controle absoluto, porque sem esse meio, nenhum fim é possível. E deixa eu te dar um último aviso brutal antes de você sair daqui. A maioria das pessoas vai assistir esse vídeo e não mudar nada. Elas vão concordar intelectualmente, sentir aquela motivação temporária. Talvez até façam uma promessa vazia para si mesmas. E depois, nada, absolutamente nada. Porque conhecimento sem ação é masturbação intelectual, é confortável, é seguro e é completamente inútil. Maquiavel observou isso repetidamente. Os homens veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. A maioria vai apenas parecer que entendeu. Vai comentar, vai dar like, vai dizer que vai mudar, mas no fundo, continua sendo o mesmo escravo descontrolado de sempre. Por quê? Porque mudar exige matar uma versão de si mesmo. E matar dói. Mesmo quando o que você está matando é exatamente o que te destrói. Seu ego vai lutar, seus impulsos vão gritar, sua língua vai tentar racionalizar, e seu comportamento financeiro vai resistir. Então, aqui está o teste final. O que você vai fazer nos próximos 5 minutos depois que esse vídeo acabar? Isso vai te dizer tudo sobre quem você realmente é. Você é do tipo que consome conteúdo infinitamente, mas nunca age? Ou você é do tipo que escolhe um pilar, define uma ação concreta? E começa agora? Porque Maquiavel tinha razão sobre uma coisa que ninguém gosta de admitir. A natureza humana não muda. A maioria sempre foi. E sempre será massa de manobra. Pessoas que reagem ao invés de agir. Que culpam ao invés de assumir. Que falam ao invés de fazer. Mas sempre existem exceções. Sempre existiram. E sempre existirão. Pessoas que entendem que poder real não vem de títulos, dinheiro ou reconhecimento externo. Vem de controle interno absoluto sobre os 4 pilares: língua, ego, impulsos e dinheiro. A única pergunta que importa é: você vai ser exceção ou regra? E a resposta não está nas suas palavras. Está nas suas ações nas próximas horas, dias e semanas. Maquiavel não julgava intenções.
Ele julgava resultados, e resultados só vêm de ação estratégica sob autocontrole total.